Bem, eu me chamo Elferson, eu faço parte da Unidade Popular desde a sua fundação. Eu ingresso na militância ali em 2015 e eu me recordo de estar sentado na sala de aula, eu tinha acabado de ingressar no Instituto Federal e um companheiro ele passa em sala falando da necessidade de se organizar, de montar o Grêmio Estudantil. Eu lembro de ter me empolgado na sala e esse companheiro me chama para fora da sala para conversar, falar do que era o movimento estudantil, o que se propunha, né? E quando eu vou tendo a minha experiência no movimento estudantil, vai tendo também a apresentação da necessidade também de lutar por uma sociedade, né, diferente, para além do próprio Grêmio, para além da própria necessidade da escola. E eu chego nessa conclusão de que realmente era isso, nós precisamos lutar, né? A gente precisa ter uma organização capaz de sintetizar as lutas, né, da classe trabalhadora. E a gente estava no processo de legalização da UP. Ele já tinha iniciado havia algum tempo e nós estávamos passando por aquela etapa de coleta de assinaturas. Então eu me somo às coletas de assinatura, isso a gente já tinha iniciado esse processo. Logo depois, assim, o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele caça as nossas candidaturas, as nossas fichas de assinatura, melhor dizendo, com a reforma que ele apresenta, né, que limitou o período para legalizar partido no Brasil. Na prática, nós perdemos nossas assinaturas e eu passo por esse processo de luta política para a gente reiniciar, para ter ânimo, para voltar para as ruas, com a certeza de que era possível a gente superar qualquer desafio. Então eu ingresso na militância nesse período e ingresso na Unidade Popular mesmo, na sua construção. Eu pego a segunda etapa, né, de legalização da UP. É interessante porque quando eu chego no Instituto Federal, eu já tinha tido 2 contatos com a possibilidade de lutar por uma outra sociedade. Um tinha sido de um professor de história que eu tinha tido no ensino fundamental e o outro de um professor de espanhol, que inclusive, vez ou outra, quando a gente está realizando brigada na Praça da República, eu encontro esse professor, que é o Thompson, inclusive. E era muito interessante, porque ele ia para a sala e todo o debate que acontecia na sala de aula era muito marcado pela realidade, pelos problemas, pelas questões. E eu lembro de algum tempo depois ter visto numa ação que teve já ali no final do ensino fundamental e início do ensino médio, encontrar esse professor numa atividade e, então acabou ficando meu exemplo, né? Então essas duas questões, esses 2 professores, na verdade, eles me deram luz, digamos assim, né? Apresentaram uma alternativa, de certa forma, que ainda estava bastante distante do que seria, do que eu me tornaria hoje. Mas eu lembro na minha família, pelo menos na parte do meu pai, a gente ter várias ligações, ou pelo menos várias eleições em que se falava muito da luta, assim, e de uma forma assim, um tanto quanto distante ainda do que eu defendo hoje, mas uma luta, da necessidade de lutar para que tenham melhores condições de vida. Na minha cidade, no interior, a minha cidade mesmo, ou pelo menos a que eu reconheço como minha, né, é uma cidade chamada Limoeiro do Ajuru, ela é próxima de Cametá. E durante muito tempo a política de Limoeiro ficou delimitada entre os amarelos, que era o PSDB na época, e os vermelhos, que eram os candidatos do PT. E na minha família, pelo menos o que eu me recordo, era sempre os vermelhos, né, os candidatos do PT, que se organizavam e que iam para a defesa da classe trabalhadora dentro do aspecto da social-democracia, né, dentro desse aspecto da social-democracia. E então eu vou crescendo e as minhas relações
por ocasião, inclusive, da própria vida e das relações dos meus pais, sempre foram relações ligadas à esquerda. E isso vai moldando, de certa forma, o meu raciocínio, a minha forma de pensar, que, inclusive, entra em contradição em um determinado momento quando eu vou de forma mais intensa para a igreja, porque a minha família, por parte de pai e mãe, é católica. E eu sempre gostei muito de igreja, sempre gostei. Acho que igreja é um espaço de socialização. E anos depois ela vai nesse processo de avanço do fascismo, vai ganhando novos contornos, mas na minha infância eu tenho recordações muito, muito felizes desse momento de igreja. E na igreja, ali em 2014, 2013, a gente já tem esse processo de avanço da direita no país, e isso acompanha nesse processo das igrejas. Então, havia um conflito bastante significativo para mim entre o que eu escutava na igreja e o que eu ouvia na minha relação familiar, de amigos. E isso vai também moldando a minha forma de pensar, de discutir a política, de pensar as questões, e ainda de forma muito prematura, muito jovem. Mas me ajudavam a ter uma posição, por exemplo, ao mesmo tempo da defesa de que era preciso ter uma nova sociedade e ao mesmo tempo ter dúvidas com relação a questões muito simples, como a relação com os programas sociais. Então, essa dúvida vai sendo sanada com o tempo. Então, esse processo de formação me faz chegar ali já em 2015 com essas contradições, de dois processos formativos bastante diferentes no conteúdo. Então, acho que foi mais ou menos isso. Interessante que a UP, ela possibilita com que a gente consiga visualizar a luta em qualquer cidade, em qualquer local. Porque as nossas frentes de trabalho, na UJR, por exemplo, que foi onde eu ingressei, a minha militância começa na UJR, ela tem uma dificuldade da gente atuar em determinados locais pela própria estrutura da organização. Nós passamos por um processo de formação mais robusto, com mais discussão, com mais debate, com mais formação política e ideológica. E aí, no caso da Unidade Popular, todo esse sistema ele também existe, mas ele é executado de forma diferente. Então, a UP, pelo próprio caráter de ser um partido que está em disputa de quaisquer aspectos da sociedade, não de certa forma limitado às lutas da juventude, acaba que a UP cumpre esse papel muito bem no município de Ananindeua, porque nós temos problemas graves. Por exemplo, Ananindeua, de todo o seu orçamento, apenas R$1 é gasto para o orçamento de cultura. Então, todo município, de tudo que arrecada, de R$100 que o município arrecade, só R$1 vai para o orçamento de cultura. Ao mesmo tempo, nós temos problemas gravíssimos em outros aspectos da sociedade. Por exemplo, um município que não possui na prática, para toda a população, e isso não é um problema exclusivo de Ananindeua, mas citando Ananindeua, nós temos um índice baixíssimo, quase inexistente, de esgotamento sanitário. Então, o saneamento básico, que compreende o esgotamento sanitário, a coleta de resíduos sólidos, a água, fornecimento de água encanada, enfim, tudo isso que compreende saneamento básico, a gente tem problemas graves no município. E a UP deve contribuir e fortalecer nessas lutas. Exemplo, nós estamos passando agora por um processo de greves e paralisações dos professores da rede municipal. Então, várias escolas com muitos problemas, o plano de cargos e carreiras que precisa ser de forma unificada não é, várias questões que atravessam essa categoria, e que o papel da Unidade Popular é não só de estar nas lutas, mas contribuir com as lutas, desenvolver
essas lutas e poder fortalecer com que haja um movimento da classe trabalhadora como um todo no município. No momento em que a gente entende que a luta dos professores é a luta também dos comerciários, como é também a luta dos profissionais da saúde, como é a luta de diversas categorias, como os rodoviários, porque nós entendemos que é uma luta só. Quando uma categoria avança, as outras avançam junto, mas esse papel de unificar essas lutas cabe a um partido dedicado à luta da classe trabalhadora, que é a Unidade Popular. Eu tenho, contando que eu ingresso na militância em 2015, em 2025 eu completo 10 anos de militância. Então esses são os meus 10 anos militando nas lutas sociais, e eu acho que eu tenho muitas lembranças mesmo sobre tudo que já vivi, sobre as lutas políticas, sobre as ações, as atividades. Eu acho que, aproveitando que a gente está nesse relato militante da Unidade Popular, eu acho que as melhores lembranças que eu tenho da UP, sem dúvida, são do processo de legalização, porque nós estamos aqui, eu acho que não sei se em algum momento a gente vai conseguir mostrar o espaço, ou pelo menos mostrar uma parte desse espaço. Esse sindicato, ele foi muito importante para esse processo de legalização da UP, porque nós fazíamos muitas atividades em conjunto. Então, durante a legalização da UP, nós vivemos muitas experiências coletivas, de dormir, de aquartelar, acordar junto, ir para a aula, ir para o trabalho, voltar, cadastrar as fichas de filiação, coletar as fichas. Nós temos meta, nós precisamos cumprir essas metas. As metas são altas, não tem dinheiro para a gente ir para muito longe, então vamos aqui para a Praça Brasil, a gente vai aqui para Doca, ou então para Pedreira, onde dá para a gente ir andando. E eu lembro que em cada uma dessas situações que a gente se via aperreado, assim, sem dinheiro, porque não tinha dinheiro, cara, era uma dificuldade assim, e não é que tenha muito hoje, mas a gente tinha bem menos condições de estruturar o partido. Então, era muito interessante. Eu acho que boa parte das minhas histórias assim, de legalização da UP vem desse lugar aqui. Eu lembro que a gente teve um companheiro que veio reforçar aqui a nossa atividade, e na boa vontade esse companheiro comprou um peixe, e era a minha semana de cozinhar, e era uma tainha muito pequena para preparar. Eu escangalhei o peixe, ficou terrível, mas me ensinou a preparar peixe depois. Eu lembro também que eu gosto muito, e aí eu não estou defendendo isso, evidentemente quem assistir a partir de agora saiba que isso não é o que nosso partido recomenda, mas eu gosto muito de suco de pacote. E quem me conhece pela militância sabe que vez ou outra eu estou com suco de pacote no bolso, peço pra gente comprar o suco de pacote. Por quê? Porque a gente não tinha como resolver suco, às vezes nem o refrigerante tinha. E eu lembro que um companheiro fez uma doação de um pacote de suco de pacote, ou pacote de refresco, acho que era 1 quilo, que vinha assim grande, de uva, e colocou aqui, e durou muito, porque rende muito, né? E desde então eu, assim, sou viciado nisso, assim. Eu acho que é uma das coisas assim, que eu mais gosto assim, de consumir. Eu sei que é terrível, mas eu gosto muito. Eu lembro de uma vez que a gente estava aqui, a gente tinha chegado algumas companheiras do Nordeste, elas tinham vindo para reforçar a nossa atividade aqui, principalmente no cadastro, porque as coletas de assinatura, elas tinham um certo fluxo. A gente sai da escola, vai para a parada, vai ali e resolve. E no cadastro a gente precisava estar bastante concentrado, porque o sistema do Filia era muito difícil assim, da gente ajustar e fazendo esse cadastro.
E elas vieram reforçar e era muito interessante. Elas não estavam acostumadas com essa rotina de chover todo dia na cidade. Então, elas prepararam a rotina para trabalhar manhã, tarde, né, fazendo o cadastro e separar a noite para ir fazer um passeio, ir a algum lugar. E toda noite, na semana que elas chegaram, toda noite choveu. Toda noite, sem exceção. Então choveu segunda, choveu terça, exatamente na hora de sair. E eu lembro de uma companheira ter falado assim: mas companheiros, não vai parar de chover não, é? E é sempre na hora que a gente vai sair. Que agonia, porque na prática era passar o dia inteiro no mesmo lugar, porque não dava para sair, dormia, acordava, já ia pro cadastro de novo. E realmente era agoniante. Mas elas conseguiram, acho que depois de uns 5 dias assim chovendo direto, elas conseguiram sair. Então eu acho que esse processo de legalização da UP ele foi me traz muito boas lembranças. E ele foi muito rico em muitas experiências. Eu acho que a gente tem uma militância bastante abnegada, bastante decidida a cumprir a meta. Uma vez que estabeleceu a meta, cumprir, fazer dar certo, custe o que custar. E acho que esse processo da UP demonstrou isso muito bem. Eu trago muito boas lembranças sobre isso. Dentre todas as coisas que eu já assimilei das lutas políticas, do desenvolvimento que o partido me proporcionou, eu penso que talvez primeiro, eu acho que a forma de ver o mundo. Acho que talvez essa tenha sido a principal questão, porque como eu falei, né, eu saí desse processo da igreja, dessa dubiedade entre igreja e militância, porque estava ali num processo bastante acirrado na consciência, e isso me fazia, de certa forma, ter um ecletismo teórico muito grande, ou seja, vários pensamentos, várias formas que, para mim, naquele momento não pareciam, mas eram conflitantes. E acho que o partido me proporcionou a ter uma visão mais ajustada, mais coerente com a linha política, porque em se tratando de política, não existe meio termo. Ou você avança ou você retrocede. E para abrir espaço para o avanço, você precisa ir se formando mais, dialogando mais com a sua ideologia, com aquilo que norteia o seu mundo. E para mim, quando eu tomo a decisão de que é o marxismo-leninismo, que é o materialismo dialético, que é de fato a defesa da classe trabalhadora, isso vai ficando mais claro para mim. Então as ações vão mudando, a perspectiva de vida vai mudando. Hoje eu tenho como perspectiva de vida a luta organizada. E isso é muito poderoso, porque é difícil em vários momentos explicar o que isso é. Mas para todo mundo que milita, para todo mundo que é um militante, que está organizado, que se encontra na condição de lutar por uma nova sociedade, a vida passa a ter muito sentido. A vida passa a ganhar novos contornos que antes pareciam inexistentes. Então, perguntas que eu já vi vários amigos, várias pessoas fazendo próximas de mim, assim, se perguntando, se questionando sobre o sentido da vida, sobre questões fundamentais da vida humana, que eu acho que é fundamental a gente pensar mesmo. Não acho que é mérito, eu acho que na militância a gente encontra respostas muito simples para isso, e que, claro, são complexas, mas nossa filosofia, como uma filosofia viva, o marxismo como uma filosofia viva, nos permite pensar sobre isso, nos permite olhar para o problema das questões mais fundamentais e profundas da vida humana a partir de condições objetivas de chegar nessa resposta. Então, eu acho que pensar no mundo de forma material, de que nós vamos morrer e de que essa inevitabilidade da vida pode ser preenchida com o sentimento do amor ao próximo, da fraternidade, de se importar de verdade com as pessoas, porque eu acho que a gente
enquanto militante, enquanto comunistas, acaba desenvolvendo um sentimento muito humano, né? Muito fraterno. Ou como diria o Che, né? Tão humano que se aproxime do melhor do ser humano. Então, eu acho que é muito profundo esse processo de transformação na vida de alguém. E que ele também não é automático, nem é homogêneo, não é simples, retilíneo e uniforme. Ele passa por muitos processos, muitas etapas de avanços, de retrocessos, de constantes questionamentos, inclusive. Mas eles vão sendo suprimidos, esses questionamentos vão diminuindo à medida que a gente vai tendo mais convicção e vai enxergando melhor as respostas para os problemas que a gente vive. Então eu acho que isso talvez tenha sido a minha maior mudança de vida, assim. Eu acho que foi a maior contribuição da militância. Camaradas, eu queria com muita alegria, com muita tranquilidade, chamar a atenção para a necessidade que nós temos de tomar uma decisão acerca da nossa vida. Acho que o relato militante, ele nos dá a oportunidade da gente contar um pouco da nossa trajetória, mas o nosso processo formativo, ele é, de certa forma, muito único, através das várias mudanças e transformações e condições de vida que a gente vive. Mas fato é que todas as pessoas que passaram por aqui até o momento, em algum momento das suas vidas, elas tomaram uma decisão. A decisão de lutar por uma nova sociedade, a decisão de transformar a sua realidade, a decisão de construir um mundo novo, um mundo em que as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, as pessoas que estão falando, as pessoas que estão gravando, as pessoas que estão envolvidas nessa organização, vão ter condições de viver suas vidas com plenitude. Porque não é possível que essa vida que a gente vive aqui seja o fim da história. Não é possível que a gente vai se contentar com as pessoas passando fome, com as pessoas na miséria, com gente que não tem acesso aos direitos mais básicos, e não é porque não tenha condições de garantir. Então, essa decisão, ela é essencial, é o momento em que a gente decide, não, eu quero ser um militante, eu quero lutar por essa nova sociedade. Porque, camaradas, vai chegar um dia em que a gente vai abrir o jornal A Verdade e nós vamos ver que ninguém está passando fome, nós vamos olhar aqui, vamos ler que ninguém no nosso país está sem moradia. E tão importante, o que me chama mais atenção, o que me comove mais, ter estampado na capa do jornal que ninguém, nenhuma criança nesse país passa fome. E esse dia, camaradas, ele vai ser inesquecível. E, portanto, vale a pena a gente lutar todos os dias para chegar nessa sociedade que tem nome, que é a sociedade socialista.